Bom dia, boa tarde, boa noite, cidadão brasileiro. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre adicional de insalubridade e adicional de periculosidade. São dois direitos garantidos pela lei e que muitas vezes os trabalhadores não cobram das suas empresas porque nem sabem que tem direito. E a empresa também, por outro lado, não paga porque não há essa exigência de cobrança. Mas nós vamos explicar para você neste vídeo de hoje como que você pode exigir isso da sua empresa e também quando que você pode exigir. Então no vídeo é muito importante que você assista todo o vídeo, porque lá você vai poder acompanhar toda a legislação, toda a parte burocrática dessas exigências, quando que você tem direito e todas essas questões, beleza? Mas antes de ir lá para o computador, eu quero pedir para você que não é inscrito no nosso canal, para que se inscreva no nosso canal e nos ajude. Nos ajude inscrevendo-se no nosso canal, compartilhando esse vídeo para ajudar mais pessoas e também ajudar o canal. Também deixe o seu like e se você ainda tiver alguma dúvida, você deixe nos comentários aí, comente, que a gente vai ficar muito feliz em estar respondendo você, beleza? Então vamos para lá para o computador para fazer o vídeo. Muito bem, agora aqui no computador eu vou falar para você, vamos iniciar aqui com o cálculo do adicional de insalubridade. Você vai saber quais os valores que você pode receber e também quando que você tem direito. Vamos para a próxima tela. O que é trabalho insalubre? Primeiro você tem que saber o que é um trabalho insalubre, quando que ele se caracteriza e como que ele é caracterizado. Então, o trabalho insalubre é aquele trabalho no qual seus funcionários são expostos a condições ou métodos de trabalhos que são prejudiciais à saúde. Então, todo aquele trabalho onde você pode ter um prejuízo na sua saúde é um trabalho que você tem direito de receber um adicional de insalubridade. Mas o mais importante de tudo isso é que quando você trabalha em um trabalho insalubre, até o tempo para aposentadoria reduz. Então você pode ter o seu tempo de contribuição reduzido em até 40%, o que é muito significativo para o trabalhador. Então é muito importante que você exija da sua empresa que ela identifique se o trabalho que você está executando é insalubre ou não. Isso é muito importante para o trabalhador em todos os aspectos. Como fazer o cálculo de insalubridade? Para fazer o cálculo da insalubridade, você precisa pegar o seu salário base, divide pelo número de horas do trabalho e multiplica pelo percentual do grau de insalubridade, vezes o número de horas insalubres. Por exemplo, você ganha R$1.000 por mês, divide por 200 horas, que é o número de horas da jornada de trabalho, então vai dar R$5 por hora, certo? Eu estou só exemplificando, por favor. Então o que acontece? Você pega esses R$5 e multiplica pelo grau de insalubridade, porque pode ser 10%, pode ser 20% e pode ser 40%, mas vamos pegar aqui 40%. Então você pega o resultado dessa multiplicação e multiplica pelo número de horas insalubres. Por exemplo, se você trabalha 10 horas por dia e dessas 10 horas, 5 horas são insalubres, a metade dessa carga horária, você vai multiplicar mais uma vez por 5. Então você vai pegar 5 multiplicado por 40%, que vai dar R$2, vezes 10. Desculpa, vezes 5. Vezes 5 que vai dar 10. Então, nesse dia que você trabalhou, você iria ganhar R$10 a mais de adicional de periculosidade.
Então você ganharia R$ 50 do seu dia normal, mais R$ 10 de insalubridade. Isso é a forma de fazer o cálculo. O salário base dividido pelo número de horas de jornada de trabalho, vezes o número de horas, vezes o grau de periculosidade, que pode ser 10, 20 ou 40, e ainda multiplica pelo número de horas insalubres. Se você trabalha o tempo todo, o dia todo, em trabalho insalubre, então você vai multiplicar novamente pelo total de horas da jornada de trabalho. Beleza? Então é muito fácil de fazer, é só você seguir o que está escrito aqui, o salário base vezes, vou pegar aqui, ó, salário base dividido pela jornada de trabalho, que pode ser 200 horas ou 220 horas mensais, multiplica pelo percentual, após identificado o percentual, se é 10, 20 ou 40, você multiplica por esse percentual e depois multiplica pelo número de horas insalubres. Muitas pessoas trabalham o tempo todo em trabalho insalubre. Por exemplo, quem trabalha em hospitais, por exemplo, trabalha todas as jornadas de trabalho em trabalho insalubre. Por quê? Porque trabalhar em hospital, postos de saúde, como enfermeiro, essas profissões são totalmente insalubres. Então a jornada toda é insalubre, beleza? Então, em resumo, você vai ganhar 40% a mais do seu salário, mas você tem que cobrar isso da sua empresa, beleza? Verificar o grau de periculosidade, de insalubridade e cobrar isso da empresa, ok? Legalidade. Como que isso foi, como que você pode cobrar isso da empresa? Porque na norma regulamentadora número 15, na NR 15 do Ministério do Trabalho, ele lá garante, nesta norma aqui do Ministério do Trabalho, ela garante que você receba esses percentuais da empresa onde você trabalha, caso você trabalhe em trabalho insalubre. Então, não surgiu do nada, existe essa norma que obriga a empresa a pagar aos seus funcionários o total de 10, 20 ou 40% de insalubridade sobre os seus vencimentos, quando identificado esse grau de insalubridade, beleza? O que é adicional de insalubridade? O adicional de insalubridade é uma restituição pecuniária, é uma restituição em dinheiro, é uma, digamos assim, uma devolução em dinheiro que é estabelecida pela legislação trabalhista, aquilo que a gente acabou de falar, que estão em regime de trabalho que expõe em riscos à saúde. Então, se você trabalha num lugar como esses que eu já falei, que é insalubre, você faz jus, porque se chama adicional de insalubridade. Tudo isso é regulamentado pela norma regulamentadora número 15 do Ministério do Trabalho, que é mais conhecido como NR 15, certo? Então é isso, você pode ir lendo aqui e me acompanhando aqui também, tá bom? Vejam bem, o menor grau garante o direito do adicional em 10%, aquilo que eu já falei no início. O grau de médio garante acesso a 20% e o maior grau concedido é 40%. Nessa conjuntura aí, a empresa é obrigada a contratar um especialista, um engenheiro químico ou um engenheiro sanitarista para identificar o grau de insalubridade que na sua empresa. Existem empresas especializadas que fazem esse tipo de laudo, se chama laudo pericial, de insalubridade ou de periculosidade. Nesse caso que nós estamos falando é da insalubridade, beleza? Então, o que acontece? O trabalhador tem direito porque é garantido por lei. Então, ele tem direito de receber esses valores
como indenização por estar trabalhando em lugar insalubre. Beleza? Qual a diferença entre insalubridade e periculosidade? Vejam bem, quando você fala insalubridade, você está falando de direitos à saúde. Você pode ficar doente trabalhando naquele lugar. Você tem um grande risco de ficar doente. Ou você pode ter um risco pequeno de ficar doente, que é 10%, ou um risco grande de ficar doente, que é 40%. E quando o risco é médio, é 20%. Dessa mesma forma, dessa mesma maneira de entendimento, se trata da periculosidade. Só que não se trata de riscos à saúde, e sim se trata de riscos à vida. O que é, então, qual que é a diferença? A insalubridade trata de riscos à saúde, pode prejudicar a sua saúde. Você está trabalhando em um local, em um ambiente que vai causar danos à sua saúde. Já a periculosidade, ela vai causar riscos à sua vida. Você pode correr o risco de se acidentar, ter um grau maior de risco de acidente, e que você pode até perder a vida em caso de acidente, mas não necessariamente perder a vida. Você pode perder um dedo, perder uma mão, perder um braço, perder um pé, cair e se machucar e ficar deficiente de um braço, de uma perna, de uma coluna, esse tipo de coisa. Então, insalubridade, riscos à saúde; periculosidade, riscos à vida. Então, essas são as diferenças. Mas os graus desculpa, o grau de periculosidade e o grau de insalubridade são os mesmos, são caracterizados pelos mesmos valores, ou seja, 10%, 20% e 40%. Quando é 10%, o risco é pequeno. Quando for 20%, o risco é médio. Quando é 40%, o risco é alto. Ou seja, quem trabalha fazendo a pintura de um prédio, por exemplo, o risco é alto. Então, essa pessoa ela tem direito de receber 40%. Quando a pessoa trabalha, vamos dizer assim, que seja, mesmo assim, seja num prédio, mas ela trabalha na parte interna do prédio, construindo as paredes do prédio, o risco já é um pouco menor, porque ela vai estar do lado de dentro do prédio, mas mesmo assim tem risco de cair uma parede, de cair de um andaime, essas coisas. Então é 20%. E quando a pessoa está trabalhando, por exemplo, com um veículo de motorista, o risco também é pequeno, então é 10%. Eu estou colocando esses exemplos, não necessariamente eles estejam exatamente corretos, mas é só para você identificar por que existem as diferenças de periculosidade e também de insalubridade. Por que existe esse percentual, essas três esferas, essas três camadas, 10, 20 e 40, por causa do aumento ou diminuição do risco, certo? É isso então. Quem tem direito ao adicional de insalubridade? Na forma da lei, de forma geral, é todas as pessoas que trabalham em ambientes insalubres, em ambientes que podem trazer danos à sua saúde. Beleza? Então, essa é quem tem direito à insalubridade. E quem tem direito à periculosidade é quem trabalha em locais onde traz riscos à vida, onde a pessoa pode, de repente, em um acidente, perder até a vida. Não necessariamente que perca a vida, mas ela pode trazer danos à vida da pessoa. Um acidente que pode perder uma perna, um braço, né, machucar uma coluna, uma coisa assim, né? Não necessariamente a pessoa tenha que ter o risco só de morrer. Não é isso. A periculosidade é quando se tem perigo. E quando está insalubre é quando causa dano à saúde. Beleza?
Como que pode ser caracterizado um lugar que é insalubre? Aqui eu vou dar alguns exemplos, mas existem muitos outros. Por exemplo, um local onde tem ruídos de impactos nocivos contínuos. Por exemplo, você trabalhar com uma máquina que faz um barulho, aquele barulho ensurdecedor o dia todo, por exemplo. Isso causa danos à audição, então é prejudicial à saúde, então tem aí um grau de insalubridade nisso. Exposição ao calor ou ao frio, radiação ionizante e não ionizante. Então é quando a pessoa trabalha em ambientes que pode ser congelante, por exemplo, que vai trazer aí um dano à saúde por causa do resfriado e tal, ou alto calor, muito calor, por exemplo, quem trabalha operando uma caldeira, por exemplo, o calor é muito alto. Quem trabalha em metalúrgica, que trabalha com a fundição, por exemplo, tem muito isso. Quem trabalha em empresas químicas, por exemplo, tem muita exposição a produtos químicos. Quem trabalha em usinas de minerais, por exemplo, em usinas de minério, carvão, essas coisas, tem periculosidade, que são agentes químicos e biológicos que podem trazer prejuízo à saúde. Quem trabalha com equipamentos que tem muita vibração de impacto negativo, por exemplo, vários equipamentos, máquinas que existem hoje são com esse perfil, então são trabalhos que trazem danos à saúde e assim por diante. Exposição à umidade em excesso, por exemplo, quem trabalha, por exemplo, na água, trabalhando o dia todo com água, em lavação de carro, essas coisas, com muita umidade, tem insalubridade. Quem trabalha em postos de gasolina, tem tudo isso. Então, tem que tomar muito cuidado e saber quando exigir o seu direito, porque são direitos garantidos pela lei, certo? Para ter acesso ao adicional de insalubridade, o funcionário precisa estar exposto em toda a sua carga horária? Não, é claro que não. Eu já falei aqui no início do vídeo sobre isso. Não. Se você ficar 1 hora expostos a esse tipo de trabalho insalubre ou de periculosidade, você já tem direito de receber alguma coisa por esse tempo que você permanece. Vamos dizer que você trabalha 10 horas por dia. Durante essas 10 horas por dia, você fica 1 hora. Se o trabalho é de risco de 40%, então você vai receber sobre essa 1 hora. Se você trabalha 10 minutos, você vai receber sobre esses 10 minutos. Se você trabalha o dia todo, você vai receber sobre o dia todo. E assim por diante. Posso receber adicional de insalubridade e periculosidade ao mesmo tempo? Também não. Porque não tem... fica difícil identificar que você trabalha num lugar insalubre e perigoso ao mesmo tempo. Então a lei ela não ampara para você receber os dois benefícios ao mesmo tempo. Ou você recebe um ou recebe outro. A lei apenas garante que você receba aquele que é mais vantajoso. Por exemplo, se você trabalha em um lugar que é insalubre, que o grau de insalubridade é de 40%, mas também é perigoso em 10%, claro que você vai cobrar e receber por aquele que é de 40%. Você não vai escolher e não vai optar por aquele de 10%, até porque você ficaria num prejuízo muito grande. E também você tem o direito, garantido por lei, de escolher aquele que é mais vantajoso. Então você vai escolher aquele que é maior, ou seja, você vai escolher aquele que é insalubre 40%, e daí deixa os 10% de periculosidade fora. Se for ao contrário, a mesma coisa. Então você só pode receber um dos benefícios naquele período, certo? Então, que fique bem claro, que você entenda isso. Você só pode receber um.
não pode receber os dois ao mesmo tempo. Aposentadoria. Como eu já falei antes, que exigir isso da sua empresa é muito importante, porque inclusive você tem que pedir que a empresa anote na sua carteira de trabalho isso. Ah, tá, você recebe 40% de insalubridade. A empresa tem que anotar na sua carteira de trabalho isso. Por quê? Porque quando você for se aposentar, esse tempo ele diminui o seu tempo de aposentadoria em 40%. Ou seja, se você tinha que trabalhar 10 anos e você trabalhou esses 10 anos como você trabalhou 10 anos em serviço insalubre, então esse vai contar 14 anos, ou seja, 40% a mais. Então, em vez de você contar 10 anos de contribuição de tempo de serviço, você vai contar 14. Então, isso é muito importante para você. Então, que a empresa, quando paga o adicional de insalubridade, anota na carteira ou de periculosidade, tanto um quanto o outro, insalubridade e periculosidade. Tem que anotar na carteira. Você tem que exigir que a empresa anote isso na carteira para depois você usar para a sua aposentadoria, certo? Como realizar o cálculo de adicional de insalubridade? Eu já ensinei lá no começo que você pega o tempo, né? Pega o teu salário, divide pelo número de horas do mês, multiplica pelo número de horas, pelo percentual de periculosidade ou insalubridade e multiplica também pelo tempo que você fica exposto no serviço insalubre. Aqui eu estou exemplificando aqui em valores. Por exemplo, você ganha o salário mínimo e trabalha em um lugar insalubre de 40%. Você pega 1.212, que é o teu salário, multiplica por 40%. Vai dar R$ 484,80 ao mês. Como isso você vai receber, obviamente, se você trabalha toda a jornada de trabalho em trabalho insalubre. Se você não trabalha o período todo, você vai ter que dividir esse valor pela sua jornada de trabalho, multiplicar por 40%, que é isso aqui, e também multiplicar de novo pelas horas que você fica insalubre. Então, de repente, o teu valor não será esse integral aqui, mas será, por exemplo, vamos dizer que você trabalha a metade da jornada de trabalho, vai ser a metade disso aqui, 242,40. Então, é isso. Você tem que entender que muitas vezes você não fica o tempo todo em exposição, então você vai receber somente por aquele período que você fica exposto, certo? Que fique bem claro isso, porque senão você vai lá querer cobrar da tua empresa o que você não acaba não tendo direito, entendeu? Tem que cobrar só aquilo que você tem direito, para ser justo dos dois lados, né? A empresa paga e você recebe somente aquilo que você realmente tem direito. Muito bem, aí está o vídeo então que você pode apreciar e verificar que realmente o adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade faz parte de um direito trabalhista e que você de repente nem sabia que existia. Mas agora você ficou sabendo e eu peço para você compartilhar esse vídeo e levar esse conhecimento a mais trabalhadores para a gente ir formando uma corrente aqui de ajuda. Eu trago aquilo que eu conheço para você, você transfere isso para os seus amigos e conhecidos através do compartilhamento dos vídeos, beleza? E também, se você não é inscrito, então você inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like para ajudar o canal e também deixe nos comentários se você tem alguma dúvida sobre esses assuntos relacionados a direito trabalhista. Nós vamos estar aqui trazendo e esclarecendo para você, beleza? Então, formada essa parceria entre a gente, eu agradeço por você ter me acompanhado até aqui. E espero você num próximo vídeo, beleza? Muito obrigado, tchau, fique com Deus.